Você vai pro mar de barco, você tem boias, porque pode acontecer do barco afundar. Você que é piloto de helicóptero, de avião, sabe, tem lá paraquedas, porque o avião pode cair. Então tudo isso tem toda uma questão de prevenção. Nós vivemos dentro de uma ideia de prevenção. E eu tô aqui com essa nossa jovem amiga, no caso, a Roberta Rossello. Ô Roberta, me conta um pouco sobre esse trabalho que você, na semana passada, me acompanhou lá com o pessoal do ABC, né? Isso. Junto ao professor Marcelo Rosa Santos, que desenvolve um projeto dos bombeiros mirins. Você também faz parte desse projeto, não é? Uhum. O ato de ser um bombeiro é uma ação preventiva, não é isso? Então você está prevendo uma possível catástrofe ou fatalidade. Uma necessidade por parte da sociedade. Então, toda e qualquer ação preventiva já faz parte da nossa cultura. Sim. Tô certo? Sim. Então a pergunta que eu quero te falar é o seguinte: como você vê esse preconceito hoje, que para mim é um preconceito, posso estar errado, opinião minha, com relação aos últimos 2 anos, no Brasil e no mundo, sobre tratamentos preventivos, em todos os setores, no planeta inteiro, não estou falando só do Brasil, não estou falando do mundo inteiro. Como é que você vê isso? Qual a sua visão sobre essa ação? Então, na minha opinião, faz muito sentido o que foi colocado pelo coronel. Sim. Né? A questão do ser humano ter perdido a capacidade de análise, de crítica, de raciocinar a respeito de alguma situação. Sim. Né? Acredito que a sociedade tenha chegado a um ponto de estar sendo manipulada e não conseguir sair desse círculo vicioso. Então, eu não consigo, né, aqui fazendo uma interpretação da sociedade, eu não consigo mais ter o discernimento de entender se isso sempre fez parte da minha cultura, se isso sempre fez parte do meu dia a dia, se eu já utilizei dessa atitude em outras situações, como bem colocado por você. Eu sempre, desde que eu comecei a dirigir... tratamentos preventivos, né? Deixe o seu step sempre calibrado, porque se ocorrer algum acidente no meio da estrada, você tem como utilizar, porque também não adianta deixá-lo dentro do carro e sem estar cheio, sem estar calibrado. O cinto de segurança também é um tratamento preventivo, não é? Sim, mas as ideologias, na verdade, elas acabaram sobrepondo toda essa questão de você conseguir raciocinar a respeito de qualquer situação. Então, apesar de eu estar com medo de toda a situação colocada, do vírus, do que pode vir a acontecer, ainda assim eu permito que a ideologia seja maior do que a necessidade de eu me precaver. Sim. Então, se foi colocado por alguém que eu julgo ter mais inteligência do que eu julgo ter mais discernimento do que eu vou seguir sem ao menos questionar. E isso acaba comprometendo toda a possibilidade, na verdade, de cura, toda a possibilidade das pessoas conseguirem evoluir, não só no quesito saúde, em todos os outros que estão interligados. A gente não trata de um assunto de forma específica. Você sabe uma das conclusões que eu cheguei nesses últimos 2, 3 anos? Que não existem pessoas mais inteligentes do que eu. Sim. Pode ter igual, mas não sabe por quê? A pessoa pode falar 10 idiomas, ser formada em 20 faculdades, não sei o que, pode ser excelente na sua área, mas pelo que eu estou vendo, essas pessoas, de repente, elas cometem um erro lá na ponta, que destrói toda a beleza do currículo dela. Então, ultimamente eu estou falando assim, caramba, você vê pessoas que você supostamente imaginaria que estaria num cargo político para te defender, e são exatamente essas pessoas que falam as maiores barbaridades e as maiores até burrices. E detalhe, sempre com essa história, não, porque nós temos que defender a questão da ciência. Falei, gente, a sua avó, sua bisavó, quando ela te dava uma sopa de galinha depois de uma chuva, ela estava preocupada com a ciência? Não, filha, estava preocupada com a tua saúde. É sempre essa narrativa. Olha,
subiu 60% a pesquisa, uma pesquisa real, uma pesquisa oficial da rejeição de tal político. Cara, se eu entrevisto 1.000 pessoas e depois entrevisto 1.600 na segunda entrevista, é lógico que vai subir 60% o número de rejeição, porque é óbvio. Isso é conta básica você estuda isso no quarto ano, na quinta série primária. Então, o que eu vejo aí é o que eu vejo, e posso estar errado, que certos grupos no Brasil e no mundo selecionam as informações, modelam essas informações e passam essas informações dentro daquilo que é conveniente para ela. Eu fiquei perplexo quando eu vi um profissional do jornalismo falar que o dia 7 de setembro foi uma ação inconstitucional. Gente, eu fiquei, como homem, falei, meu Deus do céu, eu tenho 60 anos de idade, eu estava lá, eu vi a manifestação, milhões e milhões de brasileiros no Brasil inteiro, uma manifestação saudável, uma manifestação pacífica, como base do amor, a verdadeira democracia, ações do bem, e alguém falando que foi uma ação inconstitucional. Eu fiquei assim perplexo pela cara de pau dessa pessoa falar isso. Mas, ô Saulo, se você me permite... indignado. Se você me permite... Por favor. Na verdade, o ser humano, né, por questões mais emocionais, mais subjetivas, ele não está preocupado com a solução em si. Ele está preocupado com aquilo que vai trazer maior visibilidade para ele. Certo. Então, consequentemente, ele não vai se embasar na ciência. Ele utiliza isso como argumento. Mas a grande realidade é que pouco importa em quantos estudos aquele fato foi comprovado ou não. O que importa é o quanto as pessoas vão se sensibilizar com aquilo que eu vou argumentar, vão aderir àquela minha ideia e vão sustentar como verdade, mesmo que isso venha a prejudicar outras pessoas. Então, o ser humano ele é extremamente tendencioso. Eu ouvi de uma pessoa uma vez que ela era extremamente entendida sobre política, porque ela vinha estudando o assunto há muitos anos. Então, que isso a tornava, na verdade, meio que inquestionável a respeito de qualquer que fosse o assunto. E aí eu coloquei para ela, eu falei, mas acontece que você sempre, quando você faz um estudo, você já vai com um determinado olhar. Eu trabalho com processos, eu trabalho com os números. Sim. Na verdade, a gente busca comprovar aquilo que a gente tem como suspeita, aquilo que a gente acredita. Então, quando você se coloca na posição de inquestionável, a grande realidade é que você está ali na defesa do tendencioso, né? E você acaba ficando cego para tudo que de fato consta naquele estudo. Isso que você me falou, me lembra o seguinte, eu adoro matemática, eu gosto de matemática. E se você parar para pensar, você pode chegar em qualquer lugar no mundo e falar, olha, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. Duvido, faz a prova, tira a prova, vai lá. Você pode pegar qualquer triângulo e somar os 3 ângulos internos, vai dar 180 graus. Se você pegar lá uma figura geométrica, lá um quadrado retângulo ou um quadrado equilátero, cujos 4 ângulos internos, cada ângulo é de 90 graus, a soma dos 4 ângulos vai dar 360 graus. Então isso é um fato, querer sair disso é um absurdo. E o que me deixa indignado, que pessoas que não têm essa visão simples, que não sabem que somando os 3 ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, essas pessoas querem falar de ciência. É isso que me assusta, é isso que me deixa... Não é medo, é receio.